Você já teve a sensação de que algo te chama, sem saber exatamente o quê? Uma frase, uma imagem, uma melodia que insiste em voltar como se fosse um sonho recorrente? Foi isso o que aconteceu comigo há algum tempo. Um trecho de música começou a rondar meus pensamentos. Toda vez que falta luz, o invisível nos salta aos olhos. Essa frase não saía da minha mente. E como se o universo estivesse conspirando, ou talvez o inconsciente coletivo estivesse se manifestando, uma seguidora do canal comentou justamente esse verso. Foi quando percebi, não era coincidência, era sincronicidade. Na psicologia junguiana, sincronicidade é quando o mundo externo e o mundo interno se encontram num ponto simbólico. E nesse caso, o ponto era uma música. Piano Bar, dos Engenheiros do Havaí. Uma letra aparentemente solta, quase onírica, mas que carrega um simbolismo tão potente que parece um sonho coletivo. E se for mesmo um sonho? E se essa letra não for sobre uma história, mas sobre uma travessia interna? E se estivermos todos nela, em silêncio? Por isso, neste vídeo, vamos fazer algo diferente. Vamos interpretar essa música à luz da psicologia junguiana, trecho por trecho, símbolo por símbolo, como se estivéssemos analisando um sonho coletivo que pede para ser decifrado. Porque, toda vez que falta luz, o invisível salta aos olhos. O que você me pede eu não posso fazer. Assim você me pede, eu perco você. Como um barco perde o rumo, como uma árvore no outono, perde a cor. À primeira vista, parece o relato de uma crise afetiva, um impasse entre dois amantes. Mas essa relação pode e deve ser lida também como um diálogo interno. Na linguagem da psicologia analítica, esse você pode simbolizar uma parte psíquica que nos habita. Pode ser a ânima, no caso de um homem, ou o ânimos, no caso de uma mulher, ou ainda a própria sombra, que nos pede algo que o ego, naquele momento, não consegue realizar. O que você me pede, eu não posso fazer. É a voz do ego diante de uma exigência do inconsciente. Talvez a renúncia a uma imagem de si, a um relacionamento, a uma crença. Algo precisa morrer para que outra coisa possa nascer, mas ainda não estamos prontos para deixar ir. E então surge a consequência simbólica. Assim você me perde e eu perco você. Aqui vemos o preço da recusa ao chamado, a ruptura interna. Perde-se o contato com a parte de si que queria se manifestar. O self se distancia e a individuação, que é o caminho de integração desses opostos, fica suspensa. As imagens seguintes ampliam esse cenário de dissolução, como um barco perde o rumo, como uma árvore no outono perde a cor. O barco é um arquétipo da travessia. Ele simboliza a jornada interior, a passagem por territórios desconhecidos da psique. Quando perde o rumo, perdemos o norte. Entramos no caos, no mar simbólico do inconsciente sem bússola. Já a árvore que perde a cor no outono evoca o ciclo natural da morte simbólica. É o momento em que a psique se retrai para se preparar para algo novo, mas não sem antes enfrentar o esvaziamento. Portanto, esse primeiro trecho não é apenas sobre não atender a um pedido de outra pessoa. É sobre o limite do ego diante do chamado do inconsciente. É o início da travessia. E como todo início de jornada simbólica, ela começa com a perda. O que você não pode, eu não vou te pedir. E o que você não quer, eu não quero insistir. Então, diga a verdade. Doa quem doer, doe sangue e me dê seu telefone. Este trecho pode ser lido como uma tentativa de negociação com o outro, ou com uma parte interna de si mesmo. Na primeira camada, parece uma fala de maturidade emocional. Respeitar o limite do outro, não exigir aquilo que ele não pode ou não quer oferecer.
Mas em um plano simbólico mais profundo, essa fala revela o diálogo entre o ego e o inconsciente, ou entre o ego e uma função psíquica rejeitada. O que você não pode, eu não vou te pedir. O que você não quer, eu não quero insistir. Pode expressar uma espécie de acordo entre opostos internos. Talvez uma tentativa de convivência entre o ego e a sombra, ou entre o ego e o animus anima. Pode ser o reconhecimento de que certas forças psíquicas não podem ser forçadas. A integração não acontece pela imposição, mas pela escuta e pelo respeito ao tempo do inconsciente. Ainda assim, surge a exigência: diga a verdade, doa a quem doer. Aqui entra o momento da verdade simbólica. É como se, depois de negociar com o inconsciente, o ego exigisse um mínimo de lucidez, de autenticidade. Na psicologia profunda, isso ecoa o movimento em que a persona precisa se confrontar com a verdade da sombra. E esse confronto, de fato, dói. Mas é necessário para que haja crescimento, integração, consciência. Então vem a frase mais enigmática da estrofe: doe sangue e me dê seu telefone. Aqui há uma justaposição de duas imagens muito potentes. Doar sangue, símbolo de entrega vital, representa oferecer algo essencial de si, uma parte viva, profunda e irreversível. Na linguagem simbólica, é um ato de sacrifício, como os rituais antigos que marcavam passagens importantes da psique. Dar o telefone, símbolo moderno da comunicação, do vínculo, da possibilidade de contato futuro. É como se o eu lírico dissesse: não quero aquilo que você não pode me dar. E se for se doar, que seja de verdade, com sangue, com alma. Só assim quero manter contato. Assim, esta estrofe representa um momento de decisão simbólica. Ou nos entregamos com inteireza àquilo que nos habita, ou nos distanciamos. Mas se for para manter a conexão, que ela seja verdadeira, profunda, transformadora. Todos os dias eu venho ao mesmo lugar. Às vezes fica longe, difícil de encontrar. Mas quando o neon é bom, toda noite é noite de luar. Essa estrofe é aparentemente despretensiosa, mas guarda um conteúdo simbólico riquíssimo. Todos os dias eu venho ao mesmo lugar. Pode sugerir o retorno constante a uma mesma imagem, uma mesma busca, ou até mesmo um padrão recorrente de comportamento ou pensamento. Na jornada de individuação, há momentos em que o ego parece girar em torno de algo que ainda não compreende completamente, como uma compulsão simbólica. Ele volta, todos os dias, ao mesmo ponto, sem saber por quê. Às vezes fica longe, difícil de encontrar. Isso mostra a natureza oscilante do inconsciente. Há dias em que o acesso é mais claro, mais disponível. Outros em que ele se obscurece. A própria conexão com o self, com os conteúdos mais autênticos da alma, pode parecer distante, confusa, oculta sob camadas de racionalidade ou defesas do ego. E então entra o elemento mágico da estrofe. Mas quando o neon é bom, toda noite é noite de luar. Aqui temos uma justaposição simbólica poderosa. O neon, símbolo moderno, artificial, representa uma luz criada pela mente humana. Já o luar é uma luz natural, indireta, refletida. Luz do inconsciente associada à lua, ao feminino, ao mistério. Quando o neon é bom, ou seja, quando até mesmo a iluminação artificial, os recursos do ego, a razão, a consciência, está funcionando bem, então o contato com o inconsciente se torna possível e até belo. Toda noite é noite de luar. A escuridão não assusta mais, porque há uma luz simbólica guiando o caminho. A noite, arquétipo da travessia, da introspecção, da dor e do desconhecido, ganha uma aura poética e até mística. Essa estrofe pode estar descrevendo um estado psíquico em que o ego, apesar de sua limitação, consegue estabelecer uma relação simbiótica com o inconsciente, sem se perder nele, mas também sem negá-lo.
É o momento em que a racionalidade, o neon, está a serviço da alma, o luar. Esse equilíbrio raro pode ser experimentado em sonhos lúcidos, momentos criativos ou até em estados meditativos profundos, quando nos sentimos em casa, mesmo dentro do mistério. No táxi que me trouxe até aqui, Willie Nelson me dava razão. As vítimas do esporte, hora certa, crime e religião. Na verdade, nada é uma palavra esperando tradução. Esse trecho começa com uma cena comum, cotidiana, mas profundamente simbólica. No táxi que me trouxe até aqui. O táxi é um veículo conduzido por outro, e isso pode representar um deslocamento psíquico, um movimento da consciência conduzido por forças inconscientes, que o ego não controla plenamente. É um símbolo perfeito para ilustrar aquelas travessias internas em que sentimos que algo nos trouxe até determinado ponto, mas não sabemos bem o que. Esse aqui, para onde o eu lírico foi trazido, pode ser compreendido como o ponto exato de uma tomada de consciência, ou mesmo um limiar psíquico, o instante antes de um insight, de uma mudança, de uma percepção mais profunda. Willie Nelson me dava razão. Aqui entra um conteúdo inesperado e quase cômico, mas que carrega um peso simbólico relevante. Willie Nelson, conhecido por suas baladas melancólicas e seu estilo country intimista, representa a validação emocional através da cultura. O rádio, enquanto objeto simbólico, representa vozes externas que alimentam vozes internas. É como se a cultura, o coletivo, estivesse reafirmando um conteúdo que já existia dentro do eu lírico. Uma sensação, uma dor, uma memória. Nesse momento, o inconsciente está tentando validar a experiência interna por meio de estímulos externos, algo comum nos processos simbólicos. A sincronicidade pode ser percebida aqui. Uma canção qualquer, aleatória, parece falar com você, de forma específica. As últimas do esporte, hora certa, crime, religião. Aqui, o caos simbólico se intensifica. A rádio, com sua variedade de conteúdos desconexos, parece representar o bombardeio de informações do mundo moderno, que gera ruído psíquico. É o excesso de estímulos que impede o silêncio interno, um sintoma típico da vida contemporânea. A perda de profundidade diante do excesso de superficialidade. Essa sucessão de temas, esporte, tempo, violência, fé, resume a condição humana em seu estado bruto. Elementos que regem a vida no plano concreto, mas que, nesse contexto, surgem como fragmentos de um mundo sem unidade. Eles aparecem como conteúdos desconectados de um self centralizado. Como se a psique estivesse inundada de vozes sem direção, sem sentido simbólico. Na verdade, nada é uma palavra esperando tradução. Essa é uma das frases mais densas da música, e a mais filosófica. Nada. Aqui não é apenas ausência, é o vazio simbólico. É o ponto em que a linguagem comum falha e o sujeito percebe que o que sente ou vive ainda não encontrou uma forma consciente de se expressar. Jung falava da importância de traduzirmos os conteúdos inconscientes em imagens, mitos e símbolos, e esse nada esperando tradução pode ser lido como um arquétipo à espera de ser integrado, como uma emoção ou insight ainda bruto, ainda sem forma. É como se o sujeito dissesse: existe algo, mas ainda não consigo nomear. Na psicologia analítica, chamamos isso de material pré-consciente, que ainda não emergiu como imagem clara, mas que já pulsa no fundo da alma. O nada, nesse caso, é pleno de significado latente. Esse verso é o ponto de transição entre o caos da experiência externa e o mergulho mais profundo no inconsciente, e prepara o terreno para a estrofe seguinte, que trata da ausência de luz e da revelação simbólica. Toda vez que falta a luz, toda vez que algo nos falta, o invisível nos salta aos olhos, é um salto no escuro.
da piscina. Esse trecho é, simbolicamente, um núcleo de revelação, quase um axioma existencial. A falta de luz e a falta de algo são imagens que, ao mesmo tempo, expressam angústia e anunciam possibilidade. São metáforas arquetípicas para o início de um processo de individuação, toda vez que falta luz. Na linguagem simbólica, a luz representa a consciência, o conhecimento claro, a razão. Quando a luz falta, estamos imersos na noite psíquica, nos domínios do inconsciente. E, como bem nos mostra Jung, é justamente na ausência de luz que os conteúdos profundos começam a emergir. Muitos momentos transformadores da vida ocorrem quando a luz se apaga, quando perdemos um relacionamento, um sentido, uma certeza. São as chamadas noites escuras da alma, que nos lançam num mergulho inesperado em regiões da psique que, de outro modo, permaneceriam ocultas. Toda vez que algo nos falta. A falta é um dos principais motores do desenvolvimento psíquico. Aquilo que nos falta é aquilo que nos move. Freud falaria da falta como desejo. Jung veria aqui a tensão criadora entre opostos, o vazio que nos impele à busca por sentido, o buraco que pede preenchimento simbólico. Na psicologia analítica, essa carência pode ser vista como o chamado do self, algo em nós que está pedindo para ser reconhecido, acolhido e integrado. Quando sentimos a falta, estamos, na verdade, tocando o contorno de algo ainda não vivido, ainda não elaborado. O invisível nos salta aos olhos. Essa frase é uma joia simbólica. É exatamente isso que acontece nos momentos limiares. O invisível se torna visível, aquilo que estava recalcado emerge. A ausência de luz faz com que passemos a enxergar de outro modo, por dentro. O invisível é o conteúdo do inconsciente. E quando há silêncio, quando a luz racional se apaga, ele salta aos olhos da alma. É o momento do insight, da revelação, do encontro com imagens arquetípicas que trazem uma verdade subjetiva potente. Pode ser um sonho, uma lembrança, uma imagem que não conseguimos tirar da cabeça. Aquele momento em que, sem saber exatamente como, vemos aquilo que sempre esteve ali, mas não enxergávamos, um salto no escuro da piscina. Aqui o movimento é corajoso. O sujeito não apenas reconhece a escuridão, ele salta nela. Essa imagem remete ao risco psíquico do processo de individuação, lançar-se no desconhecido, confiar no mergulho interior, mesmo sem garantias. É o salto da fé, da entrega, do abandono do controle. A piscina escura pode ser a psique profunda, e o salto é o ato simbólico de atravessar o inconsciente em busca de si. Isso pode representar tanto um mergulho em um processo terapêutico, quanto o início de uma fase de transformação intensa, marcada pela desconstrução do velho e pela emergência do novo. Esse salto é necessário, embora amedrontador. Como Jung dizia, o encontro com o inconsciente é uma aventura perigosa, mas é o único caminho que leva ao centro. O fogo ilumina muito por muito pouco tempo. Em muito pouco tempo, fogo apaga tudo e todo um dia vira luz. E toda vez que falta luz, o invisível nos salta aos olhos. Essa estrofe inteira gira em torno do símbolo do fogo, um dos mais antigos e ambíguos da história da humanidade, presente em mitologias, rituais, religiões e sonhos. O fogo ilumina muito, por muito pouco tempo. Aqui, o fogo representa algo que surge com intensidade e clareza, um insight súbito, uma paixão arrebatadora, um estado alterado de consciência. Pode ser a fúria criativa, o impulso vital, ou mesmo um surto emocional. O fogo revela, mas não dura, é efêmero. Em termos junguianos, podemos pensar o fogo como energia arquetípica. Ele traz luz, consciência, mas também consome, transforma, exige cautela. É como uma manifestação da libido, no sentido amplo e junguiano de energia psíquica,
que brilha intensamente por um momento, mas não se sustenta se não for integrada. Essa frase alerta para o perigo da iluminação repentina não sustentada. O fogo pode ser uma revelação, mas se não for elaborada, se não houver um recipiente psíquico preparado, ela se dissipa, ou pior, devasta. E muito pouco tempo, o fogo apaga tudo. Aqui aparece a face destrutiva do fogo. Em mitos, o fogo é civilizador, como na lenda de Prometeu, mas também é purificador e destruidor. Em termos psíquicos, ele é capaz de queimar estruturas egóicas, padrões antigos, ilusões. No processo de individuação, esse fogo pode ser interpretado como uma crise, um momento de intensa confrontação com a sombra, com conteúdos reprimidos ou com a morte simbólica de uma identidade antiga. É a fase alquímica da calcinátil, quando algo precisa ser queimado para que a essência possa emergir. O fogo apaga tudo, porque ele transforma. Nada do que entra em contato com ele permanece o mesmo. E aqui reside a tensão simbólica. O fogo revela e destrói ao mesmo tempo. É o paradoxo do crescimento psíquico. Para renascer, é preciso queimar. Tudo um dia vira luz. Essa é uma das frases mais belas e paradoxais da música. Depois da destruição, vem a integração. Tudo um dia vira luz. É, portanto, uma afirmação profunda da capacidade humana de transformar sofrimento em sentido, escuridão em clareza, caos em ordem simbólica. Esse verso dialoga diretamente com o pensamento junguiano, que não busca a eliminação do sofrimento, mas sim sua transformação simbólica. É a máxima: não cura quem evita a dor, mas quem a integra. Toda vez que falta luz, o invisível nos salta aos olhos. A repetição deste verso reforça sua importância como eixo central da música, uma espécie de mantra existencial. Ele encerra a estrofe retomando o motivo da escuridão como via de revelação. Jung dizia que o ouro está na sombra, e aqui o compositor parece captar intuitivamente essa verdade psicológica. É quando a luz se apaga, quando perdemos, quando sofremos, quando estamos no limite, que os conteúdos invisíveis emergem e temos a chance de nos encontrar com algo essencial e profundo em nós. Ontem à noite eu conheci uma guria. Já era tarde, era quase dia. Era o princípio de um precipício. Era o meu corpo que caía. Este trecho marca uma mudança arquetípica na narrativa. Surge aqui a figura da ânima, na forma de uma guria, símbolo do feminino interno que, na psicologia analítica, representa a ponte entre o ego e o inconsciente. Ontem à noite eu conheci uma guria. Já era tarde, era quase dia. A temporalidade é crucial. Entre o fim da noite e o início do dia, um limiar, o território do inconsciente onde o velho ainda não morreu e o novo ainda não nasceu. É uma zona crepuscular, fértil para revelações. Conhecer essa guria, nesse momento liminar, sugere um encontro com o feminino psíquico em estado cru, sem as máscaras da persona. É uma imagem de vulnerabilidade e potência. Guria, palavra coloquial e afetiva, confere a essa ânima uma forma próxima, familiar, mas ainda assim enigmática. Era o princípio num precipício, era o meu corpo que caía. Aqui o compositor evoca um paradoxo arquetípico: começo e queda, encontro e abismo. Esse é o movimento típico da experiência de transformação profunda. Ao tocar algo novo, sentimos que estamos perdendo o chão. Jung dizia que o inconsciente, quando se manifesta intensamente, pode provocar essa sensação de desorientação total. O ego cai. A imagem do precipício é uma metáfora recorrente nos sonhos e na literatura simbólica para representar o momento de entrega ao inconsciente. É o ponto
em que não há mais como sustentar a ilusão de controle. O corpo que cai é o ego sendo desestabilizado pela força do encontro com o self, mediado pela ânima. Também pode simbolizar o início de uma paixão transformadora, algo que derruba barreiras internas e faz com que a estrutura da personalidade entre em colapso, não para destruir, mas para reconstruir num outro nível de consciência. Essa estrofe carrega a sensação de queda iniciática, de travessia inevitável. Ao encontrar a ânima, o sujeito entra em queda, não como destruição, mas como rendição àquilo que ele precisa vivenciar para crescer. E essa é, talvez, uma das experiências mais universais de quem busca individuar-se. Ontem à noite tava fria, tudo queimava, mas nada aquecia. Ela parecia tão sozinha, e parecia que era minha, que era solidão. Ontem à noite, a noite estava fria. A repetição do tempo, ontem à noite, nos prende num ciclo onírico, como se ainda estivéssemos dentro de um sonho ou de uma vivência psíquica densa. A noite fria simboliza um estado anímico de distanciamento, melancolia, desamparo. Do ponto de vista junguiano, a frieza é um indício de que a energia vital está bloqueada ou afastada do ego. Algo essencial está ausente. O frio também aparece em sonhos e mitos como metáfora para a estagnação psíquica, para o período de latência anterior ao despertar de algo novo, o inverno da alma. Tudo queimava, mas nada aquecia. Aqui encontramos um dos versos mais potentes da música. Trata-se de uma antítese que revela um conflito interno profundo. Há excitação, combustão, até mesmo dor, mas não há calor afetivo, não há presença, não há sentido. Na linguagem simbólica, essa imagem pode representar um estado de inflação psíquica. Há muita energia, mas ela não está canalizada. O fogo, arquétipo do espírito, da transformação e da consciência, aqui se manifesta como algo que consome, mas não integra, queima, mas não aquece. A dor existe, mas não produz sentido. Esse estado remete ao que Jung chamaria de um processo de enantiodromia mal resolvido, ou seja, quando a energia psíquica, ao invés de se converter em seu oposto de forma saudável, por exemplo, da sombra à luz, gera colapso ou dissociação. Ela apareceu, parecia tão sozinha. A ânima ressurge aqui, mas agora como figura isolada. O feminino interno, quando não integrado, aparece como projeção de carência. Ele surge como algo externo, desejado, mas também inatingível. Parecia tão sozinha, ou seja, não apenas a guria estava só, mas era a própria imagem da solidão psíquica, da parte que ainda não encontrou acolhimento dentro do self. Essa solidão pode ser tanto dela quanto dele. Há uma transferência mútua de solidão, como veremos a seguir. Parecia que era minha aquela solidão. Esse é o verso da identificação simbólica. O eu reconhece a solidão da outra como sua própria solidão projetada. Isso ecoa o conceito junguiano de projeção psíquica. Ao se deparar com o outro, vemos reflexos de nós mesmos. O sujeito reconhece a guria não como alguém distinto, mas como expressão viva de sua própria dor psíquica. Esse trecho é um encontro com a própria alma, com a parte desamparada, esquecida ou reprimida dentro da psique. E ao reconhecê-la, ainda que inconscientemente, inicia-se o processo de reintegração. É um dos momentos mais emocionantes da música, pois traduz com extrema delicadeza a experiência de ver no outro a imagem de algo essencialmente nosso. E quando isso acontece, algo desperta. Vamos então para o trecho final da música, que traz uma repetição rica em simbologia. Aqui, o tempo se dobra, a psique revisita suas imagens e o inconsciente revela sua natureza cíclica e arquetípica. Ontem à noite eu conheci uma guria que eu já conhecia, de outros carnavais, com outras fantasias. Ela
parecia tão sozinha, parecia que era minha aquela solidão. Ontem à noite eu conheci uma guria, que eu já conhecia de outros carnavais. Essa duplicação temporal, ontem à noite, mas já conhecia, não é acidental. Ela aponta para um padrão repetitivo da psique, aquilo que Jung chamaria de compulsão arquetípica. Situações que se repetem ao longo da vida até que sejam compreendidas e integradas. A figura da guria, que parece ser nova, mas é reconhecida como antiga, remete à experiência de encontrar um conteúdo inconsciente familiar, uma imagem arquetípica que já visitou a consciência anteriormente sob outras formas, com outras fantasias, como diz o próximo verso. A referência aos outros carnavais amplia essa noção. O carnaval, do ponto de vista simbólico, representa um momento de inversão de papéis, de libertação do superego, de manifestação do que normalmente é reprimido. É quando a sombra dança com a persona. Dizer que já conhecia essa guria de outros carnavais é admitir que esse conteúdo psíquico, essa solidão, esse desejo, essa figura feminina, já esteve presente em momentos em que o inconsciente tinha maior liberdade de se manifestar. É como se a guria fosse uma personificação recorrente da ânima, visitando o sujeito com novas máscaras, em novos ciclos, mas sempre portando a mesma mensagem não decifrada. Com outras fantasias. Essa frase ressalta o caráter mutável da projeção. A ânima, como função mediadora entre ego e inconsciente, se disfarça de muitas formas: paixões, ideias, imagens de mulheres, sonhos, inspirações. As fantasias são os véus simbólicos que recobrem essa energia arquetípica. Outras fantasias são as roupagens anteriores da mesma essência interior. Elas representam as formas com que o inconsciente tentou, ao longo do tempo, comunicar algo importante ao sujeito, que talvez não tenha sido ouvido. Aqui, sentimos a profundidade da repetição simbólica. A mesma vivência emocional retorna com novos contornos. Ela apareceu, parecia tão sozinha, parecia que era minha aquela solidão. A repetição exata dos versos anteriores tem um peso psicológico imenso. Em termos junguianos, o eterno retorno dessa imagem revela uma fixação psíquica, um complexo emocional ainda ativo, que continua a buscar resolução. O inconsciente repete a experiência porque ainda há algo a ser compreendido, elaborado, integrado. No caminho da individuação, esse reconhecimento é crucial. Perceber que aquilo que nos afeta no mundo externo, nos relacionamentos, nas figuras que surgem, são expressões de algo que habita em nós. Essa solidão, portanto, é um portal. Ela convida a descida ao inconsciente, ao enfrentamento da sombra e à reconciliação com a própria alma. O sujeito está diante de si mesmo, refletido na imagem do outro. E esse momento de lucidez emocional é simbolicamente a possibilidade de cura. A música termina sem resolução, como um sonho que não se fecha, e essa ausência de conclusão é profundamente junguiana. O inconsciente não trabalha com fins didáticos ou finais felizes. Ele aponta, sugere, repete, convida. Cabe ao ego estar atento e disposto ao diálogo. Essa canção é, em essência, uma narrativa de travessia psíquica. Do conflito à perda, do fogo ao frio, do encontro com a ânima ao reconhecimento da própria solidão. É um chamado para o mergulho simbólico, uma noite escura da alma atravessada em forma de poesia. Se você chegou até aqui, talvez essa música também tenha te atravessado de alguma forma. Talvez você tenha sentido, como eu, que ela não fala só de uma história, mas de algo que pulsa dentro da gente há muito tempo. Um sentimento que não tem nome, mas que a arte consegue traduzir. No simbolismo profundo das imagens, nas repetições quase oníricas e nas emoções cruas que emergem, percebemos que essa música é mais do que uma letra bonita. É um espelho da alma, dessas partes de nós que insistem em voltar com novas fantasias, esperando enfim serem vistas. E é sobre isso que se trata esse canal.
tocar o invisível, dar nome ao que pulsa por dentro e abrir espaço para que cada um faça suas próprias travessias internas. Se esse tipo de conteúdo ressoou em você, me conte nos comentários. Você quer ver mais análises como essa, mergulhando em letras que nos visitam como sonhos? Existe alguma música que vive te acompanhando e que você sente que tem um significado mais profundo? Aproveita e curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também vive com trilhas sonoras internas, entre tormentos e mensagens simbólicas. Aqui a gente segue juntos, entre luzes que faltam e símbolos que saltam aos olhos. Muito obrigada por assistir e até a próxima.